Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, igreja? É ou não é bom nós podermos ter esse privilégio de poder chegar na casa do Senhor para exaltá-lo, para engrandecer o seu nome, para aprender daquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Nós estamos vindo aí, né, de uma série de mensagens do livro de Atos, né, e hoje nós chegamos no capítulo 9. Depois de acompanharmos alguns pontos, alguns relatos do livro de Atos anteriormente, né, e os últimos deles bem impactantes para nós, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós nos deparamos com um relato, mas não conseguimos entender aquilo que o Senhor está querendo falar para nós. É um livro bem tópico, né, Atos, então nós precisamos de uma boa atenção, um momento que nós precisamos parar para analisar, para entender o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. E como eu falei, os últimos capítulos que foram aqui pregados pelo pastor Emilson, foi certamente impactante para todos nós. Como na morte de Estevão, onde nitidamente nós podemos ver e observar Saulo dando ali o seu consentimento com a morte do próprio Estevão. Ou seja, ele fazia parte, né, do Sinédrio, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, dando ali o seu voto para a morte dos cristãos. E o lindo trabalho também que nós vimos por último agora, de Filipe, na cidade de Samaria, no capítulo 8, anunciando-lhe ali Jesus, pregando o evangelho da salvação, expulsando o espírito imundo, curando coxos, curando paralíticos, e por fim, num relato bem rápido, numa ministração bem rápida, acontece ali uma evangelização sublime da parte de Deus através de Filipe ao eunuco, onde nós assistimos e ouvimos na última semana. E ali ele foi batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo, através deste homem de Deus chamado Filipe. E nós vamos entrar hoje em Atos, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu quero que você já deixe aí aberto, para convidar todos vocês a entrarem comigo neste grande relato histórico, que mudou completamente o cristianismo. Há um fato muito interessante que nós vamos ver daqui para frente. É um estudo bem completo, né? É uma leitura que nós vamos fazer. E eu vou te dizer, querido, é um assunto que quase infinito, né? A gente começa a trabalhar no assunto, a gente lê em 2, 3 minutos, a gente lemos Atos 9, mas se nós pararmos para analisar e vermos a importância de cada leitura que fazemos, né, e me faz lembrar, me faz pensar na questão da medicina. Nós temos várias especialidades, né? Tem o clínico, tem o cardiologista, tem ginecologista, tem tantas outras questões, né, que a gente poderíamos estar aqui tocando, mas cada um na sua função, onde um clínico, você é atendido numa emergência, ele te dá o parecer, te passa um remédio e te encaminha. Se o caso for, por exemplo, de coração, vai te encaminhar para um cardiologista. Qual é o que o cardiologista faz? Ele estuda o coração, ele trabalha diretamente no coração, conhecendo cada raiz, conhecendo
todo o órgão, todo o funcionamento do coração. Ele está ali, trabalhou vários anos, cursou vários anos, fez faculdade, estudou, pegou na mão, abriu, olhou, tudo. E aí nós não conhecemos, nós não sabemos de fato o coração, a gente não conhece. Eu lembro-me que em 2010, quando eu precisei passar por uma intervenção cirúrgica no coração, e fui ao clínico, você precisa procurar o cardiologista, e para saber o que está acontecendo contigo. E o clínico me aplicou o remédio necessário, coisa e tal, me deixou ali no soro e me encaminhou para casa, me liberou, mas me encaminhou para o cardiologista. E quando eu cheguei no cardiologista, ele me explicou o que eu tinha, o que estava se passando comigo, ou melhor, com o meu coração. Síndrome do Wolff, nunca ouvi falar, né? Nem sei o que é isso. Eu vi uma loja recentemente aí de roupa ou de calçado escrito Wolff, eu lembrei, né? E aí ele pegou o coração na mão e começou a explicar qual seria o meu possível problema. E ele falou: você sabe que o coração, ele contém de energia e existem várias raízes, e algumas dessas raízes tuas está aberta, está solta. Então precisa ter um nome, fazer uma ablação, se eu não estou enganado, uma queimação nessa raiz, para que não saia a energia, para que não venha expelir o que ocasionou em mim na época, que poderia ter sido possivelmente um infarto. E aí eu quero trazer para você, com essa ilustração, o que nós precisamos fazer e devemos fazer quando nós estamos lendo a Bíblia Sagrada. A gente lê, e a gente, como pastor, pede: igreja, leia, ore. Não sei se estamos fazendo isso, não sei se você coloca em prática, eu quero crer que sim. Mas note, querido, que quando você lê, conforme eu li durante essa semana mais uma vez, o capítulo 9, e ali eu não pude somente ler, eu tinha que entrar nas entrelinhas, para poder trazer uma substância, para trazer para cada um de nós aquilo que exatamente Atos 9 está querendo nos dizer, com lisura, e mesmo assim, eu me sinto incapacitado para transmitir todo esse conteúdo, porque há muita coisa, há muito detalhe. É algo que nos traz ao nosso sentimento, ao nosso pensamento, coisas que, com certeza você, com poucas coisas que eu estaria aqui falando, com poucas coisas que eu estaria aqui colocando, vocês vão estar pensando, imaginando como como tem sido a sua vida diante do Senhor. Dando essa introdução, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, conforme eu já falei, em Atos 9. Vamos estar lendo do 1 ao 19. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens, como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem
pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impondo-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entretanto, na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho. Por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e depois recuperaste a vista e fiquei cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, tornou-se a ver. A seguir, levantou-se e se foi batizado. Levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra diz que a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. Portanto, eu tenho liberdade nesta manhã. Ajuda-me, Senhor, a transmitir aquilo que Tu queres para a Tua igreja nesta manhã, Senhor. Aquilo que o Senhor me traz a viver contigo, essa experiência que cada minuto eu tenho vivido contigo, Senhor. Eu possa, de uma certa forma, poder transmitir aos meus irmãos, para mostrar-lhes o prazer, o gozo, a gentileza, Senhor, de poder estar íntimo de Ti.
de poder saber, Deus, que Tu falas e fala. Tu ministra os nossos corações, Tu muda a nossa vida. Tu é capaz de transformar, Senhor, cada um na caminhada. E nos ajuda, Senhor, a mudar de fato a nossa conduta, o nosso egoísmo, a nossa arrogância, Senhor, diante da Tua igreja, diante do Senhor, diante daquele que nos acompanha, diante daquilo, Senhor, que o Senhor tem nos chamado para servir. Perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas, perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, e nos fortaleça, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Perdoe, irmãos, mas como eu costumo dizer, eu de fato, obrigado, diácono, durante essa semana aconteceu isso. Durante esses dias, precisamente de quinta-feira para cá, não que eu queira, mas eu posso dizer para você que é a presença de Deus. Talvez nenhum fato, querido, do cristianismo depois do Pentecostes marcou mais a vida cristã como a conversão de Saulo, como a conversão de Paulo. Talvez nenhum homem exerceu tanta influência na história do cristianismo como o apóstolo Paulo. Nenhum homem foi tão notório na história da humanidade quanto o apóstolo Paulo e a sua conversão. A conversão deste homem, que foi impactante. A conversão dele foi tão impactante, tão notório, que Lucas escreveu por três vezes, teve o cuidado de registrar esse fato, essa experiência, no livro de Lucas. Nós acabamos de ler em Atos 9, onde o fato se deu, onde o fato aconteceu. Possivelmente nós iremos ver um pouco mais à frente com outro pastor, não sei, com outra pessoa, está trabalhando no livro, que nós estamos trabalhando no livro de Atos, no capítulo 22, 6, onde em Jerusalém ele próprio faz a sua defesa. E depois, no capítulo 26, 13, em Cesareia Marítima, onde perante o rei Agripa, ele faz exatamente esse relato. Um relato até um pouco mais completo daquele que nós acabamos de ler. E importa que nós possamos de fato entender aquilo que aconteceu na vida deste homem. E nós vamos observar a campanha que ele faz em busca dos crentes, em trazer talvez algo, e nós podemos observar isso em todas as cartas, o próprio apóstolo Paulo dizendo, falando, nas escrituras dizendo, o próprio Ananias que nós acabamos de ler, desesperado, Senhor, você sabe quem é esse homem? A igreja judaica havia sido estabelecida, o evangelho tinha alcançado Samaria, logo Pedro estaria abrindo outras igrejas aos gentios. Alguém então tinha que ser levantado e levado ao evangelho, para levar o evangelho até os confins da terra. E este homem nada mais é do que Saulo de Tarso. Aos meus olhos, aos teus olhos, jamais isso iria acontecer. No verso 1 e 2, atente na leitura.
Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que era do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Eu quero chamar a sua atenção a nível de conhecimento, quando a Bíblia nos traz esse relato dizendo que ele foi até aos sacerdotes pedindo cartas, para que, se por acaso encontrasse alguém que era do caminho, entenda, alguém que era do caminho não queria dizer aqui, nesse contexto, aquelas pessoas que estavam andando, aquelas pessoas que estavam encostadas em algum caminho, em alguma rua, em algum lugar, não. Aí começa aquilo que eu acabei de falar, desmiuçar a palavra de Deus. Se encontrasse alguns que era do caminho, tanto homens e mulheres, se levassem preso para Jerusalém. Alguns que eram do caminho. Quem era do caminho? Os cristãos. Naquela época se falava muito sobre isso. Aqueles que aceitassem Jesus, aquele que queriam ou se convencesse a estar caminhando com Jesus, seria reconhecido ou conhecido como aqueles que eram do caminho, fazendo uma menção do que Jesus nos diz, né? Lá em João 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E foi a primeira vez que Lucas registra nos chamando de o caminho. Nós somos cristãos hoje conhecidos, mas antigamente, na igreja primitiva, se conhecia, se chamava aqueles que iam do caminho. Respirando ameaça de morte. Irmãos, note esta palavra que a Bíblia não faz questão de esconder, não faz questão de omitir. Respirando ameaça de morte. Ou seja, Saulo estava com gosto de sangue na boca para buscar aqueles que serviam a Deus, aqueles que começavam a ir pelo caminho, a ser o caminho, a ser o verbo vivo, a palavra que Jesus pregava, e aqueles se aceitaram a Ele como único e suficiente Salvador. E às vezes nós que estamos aqui nesta manhã, muitas vezes aqueles que nos assistem, ficam amedrontados porque ouviu alguma coisa que está acontecendo ao redor da igreja. Eu não vou porque está acontecendo alguma coisa, eu não vou porque falta muita luz, eu não vou porque eu tenho medo de ser. E naquela época, não era apenas uma escrita, de fato, Saulo entrava, pegava, prendia, os cristãos jogava na prisão e muitas vezes o matava. Saulo era sanguinário, não tinha conversa com ele ia e fazia o que tinha que ser feito. Ele já praticava essa maldade aos do caminho, e já arrastava e jogava no cárcere há tempo, antes mesmo dele chegar e pedir essas cartas, para que pudesse buscar esses homens e essas mulheres. Ele já fazia isso, e provavelmente nós ouvimos isso no último culto. Lá em Atos 8:3, diz que Saulo pegava os crentes e entrava nas sinagogas. Ele entrava num lugar como esse, irmão. Você está sentado aí, num lugar arejado, até mesmo com frio, porque o ar está... Mas ele entrava assim, nas sinagogas. Olhava você, puxava, jogava no cárcere. A Bíblia diz que ele fazia isso lá em Atos 8:3. Ou seja, já inspirava nele, já tinha essa motivação sanguinária.
E ele fala isso nas suas cartas. Diz, porém, que destruía a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Ele não pensava em outra coisa. Só que agora, ele quer sair de Jerusalém e quer ir para Damasco. Só que, vou trazer para os dias de hoje, já lhe passou da sua jurisdição. Então ele tinha que pedir essa carta para ir até Damasco. E com essa carta, ele tinha o apoio de muitos que acompanhavam. E chegaria em Damasco e ia fazer aquele acompanhamento das pessoas que estavam lá, provavelmente os soldados. Olha, eu tenho a carta aqui, eu estou aqui com uma carta de busca e apreensão. E vou levar os delinquentes na cabeça de Saulo. Vou levar esses homens. Então ele pede essa carta, porque saiu da sua jurisdição. E ele vai. Não teria conversa com ele. No verso 2, todos que fossem encontrados, seria homem ou mulher, iria trazer de volta para Jerusalém. De Jerusalém para Damasco, alguns dizem em 200 quilômetros, outros 240, e não tem uma precisão. Alguns livros, alguns relatos falam sobre isso, mas só para que você possa entender, é como se fosse daqui até aproximadamente em Campos de Goytacazes, 200 e poucos quilômetros. Pastor que já foi de bike, ainda não, né, pastor? Mas só esse final de semana ele andou 94 quilômetros de bike. Mas, aí ó, tá vendo? Então, mais ou menos uns 240 quilômetros de Jerusalém para Damasco, daqui mais ou menos em Campos, provavelmente bem próximo, mais ou menos isso. A Bíblia não diz se estava a cavalo ou não, mas provavelmente a cavalo, a mula, não sei. E ele segue em direção a Damasco. Eu havia falado de um homem, certo? Para a obra de Deus, que provavelmente você e eu não queríamos ao nosso lado. Afinal de contas, no que ele nos seria útil? O que ele poderia acrescentar na igreja de Jesus? Aos nossos olhos traria muito problema. Imagina você ter um assassino ao seu lado para trabalhar em prol do Evangelho. Como discipular, como trabalhar com uma pessoa dessa forma? Se tivéssemos os olhos de Cristo, nunca consideraríamos alguém pecaminoso ou endurecido demais para a graça salvadora revelada em Cristo Jesus. Se nós tivéssemos essa visão, se nós tivéssemos essa consciência, e certamente, queridos, se ainda não pensamos assim, nós ainda não entendemos nada do Evangelho. Se eu e você ainda temos alguma restrição daqueles que estão se achegando à casa do Senhor, se ainda temos alguma restrição daqueles que querem se aproximar da casa do Senhor, tem alguma coisa errada conosco. Será que de fato nós temos orado por aqueles que nos perseguem? Será que de fato nós temos orado pelos nossos inimigos? Não que ele seja o nosso inimigo, mas nós temos orado pelo nosso vizinho? Será que nós temos orado pelo nosso colega de trabalho? Principalmente por aquele que você vê nitidamente que tem pisado em outras pessoas para galgar uma posição maior ou melhor na empresa? Como cristãos, como estamos administrando isso?
no trabalho, na faculdade. Eu fiz questão de mencionar os 2 últimos relatos, para que a gente pudesse estar agregando, para que nós pudéssemos estar colocando nesta manhã, para que eu e você pudéssemos pensar e analisar. Temos sido como Felipe, que prega a palavra de Deus a todos que estão ao nosso lado? Temos sido como Saulo, aquele que persegue? Ou seremos um Ananias, que veremos um pouco mais à frente, aquele que ora? Deus não age e nem pensa como a gente, Ele vê muito mais além. A vida e ministério de Paulo mostra que o Senhor escolheu um tipo de homem que a situação exigia. Segundo a orientação de Deus, Saulo, seria a aceitação, a inclusão para todos ao Evangelho. Jesus havia dado uma ordem aos discípulos para ir e pregar a Samaria, a tantas outras lugares próximos de Jerusalém, mas aquele plano, aquela ordem estavam tipo estagnada. E nós sabemos muito bem, entendemos o porquê. Lembra a discriminação que existia lá na primeira igreja? Onde Pedro vê, um pano descendo, e ali existia algo que não, Senhor, eu não posso ir lá na casa deste homem, ele não pode receber a ti, ele não, e Deus fala com ele também faz parte, foi por ele que eu morri, então vai lá e fala de Jesus, fala do meu amor, aquele que te alcançou pode alcançar esse também, os gentios. Existia entre eles essa dificuldade, achando que era só para eles. E provavelmente Deus coloca este homem porque ele tinha ímpeto, ele tinha coragem, ele sabia o que fazer, ele resolveria o problema, ele ia a fundo, não tinha medo. Seria esse homem que iria pregar aos reis? Porque até então os discípulos que foram chamados, separados, ainda não tinha saído do papel o plano, não tinha saído do papel aquilo que o Senhor Jesus havia dito para aqueles homens. Estava retardado, estava devagar, as coisas não estavam acontecendo. Aí Deus vai, separa este homem, e nós vamos ver um pouco mais à frente. A vida e ministério de Paulo mostra que o Senhor escolheu o tipo de homem que a situação exigia. Saulo era jovem, provavelmente com uns 30 anos de idade, fazia parte do Sinédrio, concílio religioso dos judeus, aquele mesmo que acusou a Jesus, pelo papel que desempenhou também no processo da morte de Estevão. Ele chega a dizer, porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Isso já o apóstolo Paulo falando. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, ou seja, estava cheio de vigor, cheio de energia. Saulo dedicava-se a desraigar o cristianismo. Para ele, um movimento perigosíssimo, para ele provavelmente seria do diabo. Dizer que Jesus seria o Messias, Filho de Deus crucificado, seria um cúmulo da blasfêmia contra Deus. Como se os crentes fossem subversivos e anarquistas. Resolveu então, na sua mente, na sua cabeça, salvar o judaísmo mediante a destruição do cristianismo. E aí nós vamos entrar em um detalhe muito importante.
Tudo isso que Saulo estava fazendo, conforme eu escrevi aqui, resolveu então salvar o judaísmo mediante a destruição do cristianismo, porque na cabeça de Saulo, os crentes que se convertiam, os novos do caminho, era herético, era blasfemo, vinha da parte do diabo, que ele não aceitaria um homem, Jesus, que o corpo sumiu, como assim foi, ressurgiu do nada? Não, isso aí é coisa do diabo, porque Saulo ele era zeloso, no verso 3 a 5 diz, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus, a quem te persegue. Interessante essa palavra que Jesus fala com Saulo, 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 por que me persegue? Pensa comigo, querido, quem estava falando com Saulo? O próprio Deus, Jesus, ressurreto, na sua glória, falando com o homem que estava trêmulo, cego, inválido, prostrado. Quando a gente ouve isso, muitos até acham, pô, será que Jesus estava com medo? Por que tu está me perseguindo? Não. Até muitas pessoas e muitos crentes acreditam que Paulo caiu do cavalo, e a Bíblia não fala sobre isso. Entende, querido, quando nós lermos a palavra de Deus, precisamos entender. Quantos aqui já ouviram que Paulo cai do cavalo? Sem que a Bíblia até nos fala que nem cavalo tinha, a Bíblia não menciona cavalo, nós que podemos aqui deduzir ou imaginar que possivelmente ele não estava caminhando a pé, porque naquela ocasião existia cavalo, e bons cavalos para a guerra. Note, quando Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele mostra para mim e para você nitidamente o zelo, o cuidado com a igreja. Quero fazer menção aqui do que o profeta que estava diante de Deus, Deus dá uma chance para Saul, dá uma chance para ele. E Deus fala para ele, cara, já não existe mais. Por que está defendendo? Não foi a tu que ele rejeitasse, foi a mim. É por isso que Jesus disse que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo, querido. E eu e você precisamos acreditar nisso. Eu e você precisamos ter essa certeza, essa convicção. Por mais que as coisas dizem o contrário, por mais que pareça que a igreja está indo a pique, mas não está. Deus está no controle de todas as coisas. Se nós não acreditarmos nisso, se nós não termos essa certeza, irmãos, o que estamos fazendo? Isso sempre vai acontecer. Essa guerra, essa perseguição nunca vai deixar de existir. Saulo era zeloso pela palavra de Deus. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, o seu professor, um rabino, judeu muito conhecido e respeitado naquela região. Mas Gamaliel, além das orientações, além do ensinamento que ele deu, não somente a Saulo, provavelmente outros alunos, outras pessoas, dentro de todos os ensinamentos, Gamaliel diz para ele o seguinte, lá em Atos 5,39, mas, se é de Deus, não podereis destruí-los.
para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Alguns historiadores, alguns professores, alguns cabras aí fortes nos estudos, diz, né, que Gamaliel ele não se converteu a Jesus, embora tinha esse cuidado, era muito conceituado, muito respeitado, muito influente naquele tempo. Só para a nível de entendimento, para nós, Saulo não seguiu o conselho de Gamaliel, pensando estar fazendo favor a Deus, matando os crentes. Quando Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegue? Creio, querido, que aqui cai a ficha de Saulo. Aqui cai o entendimento e algo para nós pensarmos. Quantas vezes o Senhor tem te chamado? E o chamar, né? E nós vemos isso nas Escrituras, o chamar uma, duas vezes, mostra para a gente a intimidade, mostra para a gente que Deus tem algo diferente com aquela pessoa. Nós vemos isso no Antigo Testamento, e Saulo sabia disso, porque era um conhecedor, tanto é que ele diz: quem és, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele sabia que algo diferente estava por acontecer naquele momento, por ter conhecimento da palavra de Deus. Saulo aprende aos pés do melhor, tinha muito conhecimento, mas não tinha o essencial, a presença do Espírito Santo de Deus. Nas suas cartas ele diz que se achava, ele mesmo diz isso, que achava estar fazendo a coisa certa. Ele olhava para dentro de si: não, eu estou agindo certo, eu estou agindo correto, porque assim como ele, muitos não acreditavam que Jesus havia ressuscitado no terceiro dia, que os discípulos apenas pegaram o corpo de Jesus e deram sumiço, que Jesus de fato não tinha aparecido para ninguém, mas ele ouviu Estevão falar, ele estava presente, ele deu o seu voto para apredejamento de Estevão, ele ouviu, e naquele momento, quando Jesus se apresenta a ele, ele percebe que de fato ele estava de frente do grande eu sou. E quantas vezes, querido, quantas vezes nós nos sentimos fortes? Deus queria Saulo num serviço nobre, mas ele resistia, provocando sofrimento a si próprio, longe de obedecer o Altíssimo. Saulo era um rebelde. Quantas vezes você e eu nos fazemos forte diante de uma chamada de Deus? Quantas vezes você se achava ou se acha impossibilitado de servir a Deus, de achar que nunca será chamado por Deus, ou até mesmo de pensar: eu nunca quero e nem desejo estar na casa de Deus. Vocês estão diante de um homem que muitas vezes fala isso. Eu batia de frente com a minha mãe, eu fui muitas vezes arrogante com ela, de falar palavras até pesadas. Mãe, para de palhaçada, não aguento mais ouvir a senhora falar isso, eu não vou para lugar nenhum. E ela falava bem baixinho: você acha que você não vai para lugar nenhum, mas Deus tem um propósito para a sua vida. E aí eu saía, batia a porta e ia
para os bares. Quantas vezes, querido? Quantos momentos eu já me achei forte demais? Saiba que não há ninguém que Jesus não possa mudar. Tudo continua na direção e no poder de Deus. E eu digo para você nesta manhã, querido, digo para você que nos assiste, não resista à palavra de Deus. Não resista o chamado de Jesus para a sua vida. Após o encontro com Jesus, Saulo ficou 3 dias sem enxergar, e segundo a Bíblia, 3 dias sem comer e sem beber. Note, um homem tão sanguinário, um homem tão violento, um homem com um ímpeto muito forte, bem agressivo, ele é levado, ele é conduzido pelas mãos de outras pessoas a chegar até Damasco, que esse fato se deu bem perto já de Damasco, já chegando a Damasco. Quando nós lemos aqui em Atos 9, nós não conseguimos ver esse detalhe, mas lá no 22 e 26, ele contando a sua própria história, ele fala, né, com lisura, com mais clareza, até a hora, por volta do meio-dia, aonde existia o sol, e diz a Bíblia que ainda o clarão se tornou mais forte, a ponto de lhe levar à cegueira, porque ele teve ali um encontro com Jesus, e entrando nesse assunto ou não, do apostolado, depois você estuda, né, onde é a última, segundo a Bíblia, é a última aparição a uma pessoa que ali poderia ter uma das condições a ser um apóstolo de Cristo, que era ter estado com Jesus, ter visto Jesus. De lá para cá, a Bíblia não registra, não tem nenhum assunto que fala sobre isso. Então, o último apóstolo na Bíblia, que é a nossa orientação, que é a nossa bússola, foi o apóstolo Paulo, ok? Ele foi levado pelas mãos até Damasco. Saulo começa ali, querendo ou não querendo, um momento de oração e jejum diante do Senhor. E Deus também sabia que Saulo não convenceria ninguém no primeiro momento. E ali, querido, naquele momento nós podemos perceber a importância da igreja, a tua importância, a minha importância, no sentido de abraçar aqueles que estão perdidos ou aqueles que estão se achegando para Cristo. Jesus manda a igreja abraçar aquele que estava perdido, mostrando assim o nosso papel de não acusar, não humilhar, mas sim trazer para o nosso meio aquele que precisa ser cada vez mais alcançado pelo amor, pela palavra de Deus. No verso 13, um pouco mais à frente, Deus dá uma visão a Ananias, e você pode acompanhar lá depois. Ananias ia ao encontro de Saulo, e quando nós lemos exatamente, a gente percebe nitidamente o medo, o receio de Ananias. Senhor, sabe quem é esse cara? Ele veio para cá para pegar a gente. Ele veio com uma busca e apreensão para levar os crentes para Jerusalém. Ele não falou isso, mas o senhor ainda quer que eu vá lá ter com ele? Com certeza eu e você não iríamos, querido. Ou provavelmente estaríamos aí levantando essa impossibilidade. Mas Jesus fala para ele: vai sim. Saulo veio,
Ananias falando: Senhor, Saulo veio com autorização de sacerdote. Como eu vou chegar até esse homem? E aí entra exatamente aquilo que nós comentamos, mencionamos alguns minutos atrás. Se nós ainda estamos pensando assim, querido, nós ainda não entendemos o que é a graça de Deus, o que é o amor de Deus. Talvez estejamos nós sendo egoístas. Você já se viu no espelho? Você já se olhou? Quem você era? Eu acabei de falar aqui quem eu era há anos atrás. Não queria saber, não queria ouvir de igreja. E aí Deus vai lá e me resgata do lamaçal, me tira do inferno, me traz para o Filho da sua luz, me coloca numa posição e eu não quero ir ao encontro daqueles que necessitam, aqueles que precisam. Não há impossível para Deus converter, querido. Entenda isso. O exemplo de Saulo é o suficiente, mas humanamente falando era impossível. A conversão de Saulo era impensável para todos os judeus, para todos aqueles que ouviu e seguiu ao Senhor Jesus. Mas se Deus, aleluia, se Deus pôde fazer isso com Saulo, Ele pode fazer isso com seu filho. Se Deus pôde fazer isso com Saulo, Ele pode fazer isso com a sua esposa. Ele pode fazer isso com o seu esposo. Ele pode fazer isso com o seu amigo. Ele pode fazer isso com você nesta manhã. Não há impossível para Deus. Não deixe de orar, querido. Não deixe de acreditar na graça do Senhor. Mesmo Ananias, falando daquela forma para Jesus, para Deus, e Deus, a palavra do Senhor veio a Ananias, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Entenda, querido, talvez, Deus sabe de todas as coisas, não teria alguém suficiente, com um grau de estudo, de ensinamento, como Saulo, para se apresentar diante de um rei, diante de gentios, diante de autoridade, aonde Deus chama esse homem exatamente para isso. Ananias vai, porque, vamos dizer assim, por fé e obediência, afinal de contas ele estava sendo enviado para a jaula do leão. Eu não estou falando, querido, de pessoas que falam mal do Evangelho, não. Nós não estamos tratando de pessoas que apenas denigrem a imagem tua, o A ou B do pastor. Não estou falando disso. Nós estamos aqui falando de um homem que era sanguinário, que o intuito dele era somente pegar os cristãos e matar, prendê-los. Não estamos falando daquele que falava mal do Evangelho como eu, como talvez você, como talvez aquele que você conheça. Estou falando de um homem que entrava dentro da igreja e fazia uma arruaça, e ninguém tinha coragem de encará-lo, de segurar, até porque ele era uma autoridade, e era conhecedor, era um poliglota. Até porque quando Jesus se apresenta a ele, Jesus não fala com ele em judeu,
Você sabia disso? Jesus, quando chega até Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? A Bíblia diz que ninguém entendeu nada. Aqueles que acompanhavam, ninguém entendeu nada. Deus falou com ele em aramaico. Olha que interessante. E às vezes a gente deixa passar essas pérolas. Pode ser relevante? Para mim hoje não. Mas a nível de conhecimento, o que importa é ouvir a voz de Deus, querido. O que importa é sentir que Deus está ao seu lado. O que importa é saber que eu tenho um Deus todo-poderoso e Ele mesmo disse para mim que estaria comigo todos os dias. Ele não precisa falar. Eu sabendo que eu estou do lado do Todo-Poderoso já é o suficiente. Os teus olhos me viram a substância ainda em forma, Senhor. E no teu livro foram inscritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. O salmista, orando, falando com Deus, declarando isso, algo que eu e você temos essa consciência, mas muitas vezes nós não falamos isso, nós não declaramos isso, porque você, mesmo quando estava em uma substância ainda informe, Deus já te conhecia. Deus já te conhecia desde o ventre da tua mãe, querido. E até hoje, muitas vezes, nós não nos conhecemos. E Ele nos conhece. E Ele te chama. Ele quer que estejamos, de fato, ao lado dEle. Mostrando para aqueles que precisam. Estávamos nessa semana falando sobre exemplo no grupo familiar. Que tipo de exemplo nós temos sido? Qual tipo de legado que nós vamos deixar para aqueles que nos conhecem? Somos muito gentil na igreja, somos muito gentil talvez até no trabalho, com algum cliente, com algum paciente, não sei, mas dentro da nossa casa. Que tipo de exemplo? E vamos falar isso mais à noite. Que Paulo chega a dizer isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Seja meu exemplo como Cristo é o meu exemplo. Fala para mim e para você, querido, nitidamente, que é possível. É difícil, mas é possível. E como nós temos vivido, como nós temos levado o Evangelho? Como nós estamos trilhando esse caminho? Será que se faz necessário que caiamos no chão? Tomamos esse impacto para acordar? Eu creio, querido, que Deus Ele tem nos chamado a cada momento, a cada minuto. Quando nós nos debruçamos assim na palavra de Deus, quando nós começamos a ler, quando nós começamos a entender, algo tem que acontecer. A Bíblia diz que Ananias, ao orar por Saulo, as escamas, como se as escamas tivessem caído dos seus olhos. Assim precisa ser a minha e a sua vida. Sabe, irmãos, nós somos vistos e observados em todo o tempo, aonde quer que estejamos, e nós comentamos isso, e eu quero aqui chamar e convidar a você a estar conosco, às quintas-feiras. Como tem sido bom, irmãos, como tem sido gratificante, como tem sido de aprendizado, como eu posso ter esse compartilhar com o meu irmão. Se você
analisar e pensar, era assim que acontecia na igreja primitiva. O povo se reunia em casa, compartilhava, tirava dúvida, perguntava, era abençoado por um testemunho do irmão, poderia ali abraçar aquele que estava passando por dificuldade. Você poderia e pode motivar outras pessoas que passam por problema, que você, ao abrir os seus lábios, você pode estar dando vida para aquela pessoa. E aquela pessoa dizer, não, se ele conseguiu, é porque ele tem um Deus, eu também quero esse Deus, eu também desejo esse Deus, eu quero caminhar e trilhar da mesma forma. Motivação, querido. Onde você pode perguntar, onde você pode interagir. Deus pode fazer o impossível, querido. Se Ele fez com Saulo, Ele pode fazer com o seu filho. Ele pode fazer com seu marido, até mesmo com você. Sabe, aquela pessoa que você olhando assim, e eu já vi muitas pessoas dizerem, misericórdia, com ele eu não quero nem papo. Esse pode ser resgatado pela graça salvadora do Senhor Jesus. Eu tinha um amigo, tenho esse amigo até hoje, e marcou muito a minha vida porque ele faz aniversário juntamente comigo. Não deveria, mas eu vou falar, 29 de agosto. Exatamente no mesmo dia dele. Nós fazemos aniversário no mesmo dia. E nós éramos grandes amigos, morávamos no mesmo praticamente quintal. E nós éramos, além de ser bons amigos, nós éramos amigos de copo. Bebíamos muito, saíamos muito, jogávamos muito sinuca e vivíamos numa vida miserável. E a esposa dele era cristã e é até os dias de hoje. E muitas vezes eu arrastava aquele homem, aquele amigo, para dentro da sua própria casa, porque não tinha condição de chegar, porque a bebida não deixava. E muitas vezes eu chegava do trabalho, e a esposa dele preocupada, e cadê Marcos? E de repente chegava no portão e não conseguia subir. Eu ia lá, um homem grande, um homem forte, eu mais forte ainda, levava ele, dava banho, deixava lá com a sua esposa. Uma certa feita, um pastor pregando, e fez o apelo. Fez um apelo na igreja. E a irmã veio. Algumas pessoas vieram. E o pastor perguntou, alguém te convidou? Uma daquelas irmãs que aceitaram Jesus. Alguém te convidou? Alguém te trouxe até aqui? Não. Eu só vim aqui por causa daquele homem. Aquele homem era o Marcos, que naquele dia, naquele momento, ele era o obreiro já da casa do Senhor. E ele olhou assim, chamei não convidei não. E ela falou para o pastor, pastor, eu estou aqui hoje por conta daquele homem. Eu muitas vezes vi aquele homem indo de um lado para o outro na rua, bêbado, caindo na fossa. Antigamente não tinha rua asfaltada, era aquelas fossas mesmo, aquelas valas. E saía dali podre, sujo, e eu ria. E recentemente eu vi ele entrando aqui na igreja, bem vestido. E eu falei comigo mesmo, se esse Deus fez isso com ele, pode fazer comigo. Aquela pessoa aceitou Jesus. Marcos, meu amigo, posso falar tranquilamente.
é um homem de Deus, e pasme, ele e sua esposa estão servindo a Jesus em Portugal. Homem forte na casa do Senhor, homem temente. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Não tem nada aqui escrito. Eu lembrei agora. Por que eu estou falando isso? Você tem sido observado. Aonde quer que você vai, a sua conduta, o seu exemplo, pode fazer que um coração se converta ou não. Esse homem não falou nada com esta mulher. Muito pelo contrário, eu quero acreditar, porque eu vivi isso há algum tempo na minha vida, envergonhado pelo que eu vivia, pelo que eu passava, a ponto de eu falar para mim mesmo, e falava para muitos, por que eu não conheci esse Jesus antes? Por que eu não conheci esse Jesus antes? Aquele homem, apenas com seu exemplo, trouxe uma pessoa à casa do Senhor e lançou-a nos pés de Jesus. O que eu e você estamos deixando de legado? Será que a nossa conduta, será que a minha conduta diante da comunidade, diante da escola, diante do trabalho, tem mudado, tem feito mudar, tem deixado esse gostinho de querer entender e saber quem é esse Deus? Nós vamos ver isso à noite. O que Saulo foi capaz de fazer após a sua conversão, o que Deus pôde usá-lo. Imagina, querido, se Saulo não estivesse no nosso meio. Um homem tão importante para o Evangelho, escreveu 13 epístolas, ou carta, como queira, do Novo Testamento. Sofreu por amor a Deus. Sofria porque não entendia, por perseguir os cristãos. E quando se converteu a Jesus, Deus pôde usá-lo de uma maneira sobrenatural, a ponto do Evangelho chegar até a mim e até você. A importância deste homem, a sua importância no Evangelho também é muito grande. Que tipo de legado? Que exemplo estamos dando? Como está o seu coração? Como tem estado as suas emoções diante das pessoas, diante dos familiares, diante dos seus filhos, esposa e esposa? Esse fato que aconteceu com Saulo fala muito ao nosso coração, porque através da mensagem conseguimos enxergar e entender uma grande falha na vida deste homem. Mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar uma deficiência em nós. Reflita sobre isso. Reflita. Talvez isso possa estar acontecendo com você nesta manhã. Mas nós nos achamos tão forte, tão verdadeiro, que não conseguimos enxergar. Pode ser que você ache que possa estar agindo certo. Talvez você deva pensar, não tem nada a ver. O que tem? Irmãos,
Como assim? O nada a ver está cheio no inferno. Fulano está fazendo, por que eu não posso fazer? Você pode. Agora, se é correto ou não, é você e Deus. Por mais distante que estejamos de Deus, querido, por mais distante que estejamos de Deus, você pode ter certeza que a nossa alma clama pelo Criador. Pastor, você está falando isso? Não, a Bíblia diz. Você pode estar distante, mas a sua consciência vai dizer alguma coisa para você. Calma aí, está me faltando alguma coisa. No meu coração existe uma lacuna. E essa lacuna só é preenchida com a presença do Todo-Poderoso. E aí? Vai continuar? Vai continuar forçando barra? Vai continuar recalcitrando contra os agrilhões de Deus? Será que nós não entendemos ainda a importância de estarmos junto àquele que pode todas as coisas? Aonde que está difícil a penetração da palavra de Deus no nosso coração, a ponto de nós não entendermos? Não que a partir dali você não vai ter problema, não é isso. Os discípulos tiveram vários problemas com Jesus ao seu lado, mas nenhum deles naufragaram, nenhum deles sofreram dano de morte, porque Jesus estava ao seu lado. E nesta manhã, eu creio, que não foi em vão a sua vinda aqui, e esse momento é teu. Talvez o Senhor esteja bradando no seu coração: Saulo, Saulo. João, João. Maria, Maria. Cristina, Cristina. Eu quero convidar você, querido, a sair dessa posição. Eu quero convidar você a sair dessa prostração, a tomar uma atitude diante do Senhor nesta manhã. Na verdade, eu quero convidar você a ter esse encontro com Jesus. Eu quero ser como um Ananias, poder tocar em você e dizer: Saulo, irmão, orar por você nesta manhã e dizer que você fez a melhor escolha. Escolha essa de permanecer fiel ao Senhor. Escolha essa de ter Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não existe subterfúgios, querido. Não existe A ou B. Existe o J de Jesus de Nazaré. Se você deseja no seu coração tomar essa atitude, saia do seu lugar. Eu peço que a igreja esteja de pé, para que juntos possamos orar por você, para que juntos o Espírito Santo possa atuar de maneira sobrenatural sobre a sua vida. Saulo trazia problema para ele mesmo e não entendia isso. Até que teve um encontro com Deus, até que teve um encontro com o Espírito Santo.
À noite nós vamos falar da entrada dele em Damasco. Eu quero convidar você a estar aqui novamente comigo à noite. A você que nos assiste, a entender um pouco mais do caminho, da caminhada deste homem. Você vai entender por que Saulo, por que Paulo. Às vezes eu não consigo entender se está falando da mesma pessoa. Nós vamos entender isso à noite. Eu quero orar, querido. Eu quero orar. Se você sentir esse desejo, eu quero orar por você também. Espírito Santo de Deus, esta é uma manhã gloriosa, uma manhã majestosa, aonde a tua palavra foi liberada, aonde o teu nome foi exaltado, aonde a tua presença, Senhor, é palpável, aonde nós podemos entender que o Senhor se faz presente neste lugar. Eis aqui homens e mulheres, aqueles que se denomina o caminho, os do caminho. Quantas dificuldades, Senhor, quantos problemas temos passado, mas em o nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, pedir a Tua graça, o Teu manifesto, na nossa intimidade, no nosso sentimento, no nosso coração, e dizer: Senhor, eu me coloco diante de Ti, como homens e mulheres que possam levar o Teu Evangelho, Senhor. Foi para isso que Saulo foi chamado, e foi para isso que eu e você, querido, fomos chamados, para servirmos a Deus, para sermos cheios do Espírito Santo, para que possa exalar em nós a Tua presença, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor, e somos gratos pela Tua presença neste lugar. Que o Senhor possa esquadrinhar o coração de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, e incomodá-los sim durante todo o dia, incomodar sim, trazer esses pensamentos de dizer: até quando estarei sendo duro com a palavra de Deus? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós oramos a Ti, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda a igreja diga amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Diga, igreja. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Em Deus tudo se refaz. E eu entrego tudo a Ti, tudo
tua palavra e por este tempo. E assim como tu fizeste na vida de Paulo, Senhor, que muitas vidas aqui sejam visitadas pelo teu poder transformador. Assim como tu me chamaste um dia pelo nome, escreveste todos os meus dias. Aleluia, aleluia. Ele é o Rei dos Reis. Te adoramos e te glorificamos pela tua palavra. Ó Senhor, leva-nos guardados e cobertos por ti. Nos dê um domingo abençoado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Aleluia. Dê um glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ele é vivo. Ele merece a sua celebração. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fale com seu irmão. Lembrando que temos a cantina funcionando hoje.